Vita é uma palavra que vem do grego e significa vida. O PS Vita deveria trazer nova vida ao mundo dos portáteis, mas na prática o que ele trouxe de verdade foi muita frustração para todo mundo. Foi um fiasco comercial tão grande que fez a Sony abandonar o mundo dos consoles portáteis para todo sempre. O que foi que aconteceu e como a Sony conseguiu destruir um console incrível é o assunto do vídeo de hoje. A história do fracassado PS Vita e vai ser agora, só vem! E aí topzeiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você caiu de um cartão de memória por aqui, você caiu no Pet Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida. Então tamo junto e vambora! Quando a gente fala sobre o PS Vita, a gente tem um ótimo exemplo do conflito entre expectativa e realidade. Até momentos antes da Sony anunciar os detalhes finais sobre o PS Vita, o mercado estava de braços totalmente abertos para ele. Porém, conforme as informações finais foram chegando, o hype e o frio na barriga foram se transformando em preocupação, seguida pela falta de interesse. Quem experimenta o PS Vita, guardadas as devidas proporções, é capaz de acreditar tranquilamente que está jogando em um PlayStation 3 portátil. A engenharia da Sony criou um hardware incrível, preparado para ter uma vida longa no mercado, ou pelo menos era isso que ela pensava. No seu coração, o PS Vita tem um poderoso processador de 4 núcleos PowerVR. Os gráficos tiravam vantagem de uma linda tela OLED com touchscreen. O portátil também era totalmente integrado à internet e à PlayStation Network, seja por Wi-Fi ou opcionalmente até pela rede 3G de celular. Bluetooth, 2 controles analógicos, câmeras integradas, o acelerômetro, painel traseiro sensível ao toque e muito mais. A Sony colocou no PS Vita todos os recursos imagináveis. A tela de OLED, por exemplo, é uma coisa que a Nintendo colocou no Switch somente em 2021 como sendo uma grande novidade. Fato é que, tecnicamente, o PS Vita foi uma baita de uma máquina para sua época, e tinha tudo alinhado para ser um tremendo sucesso. No entanto, o sucesso esperado não rolou, e o desempenho comercial do PS Vita foi decepcionante, vendendo apenas um pouco mais de 15 milhões de unidades. Esse número é tão baixo que não chega a 20% dos mais de 80 milhões de unidades vendidas que o seu antecessor, o PSP, conseguiu. Graças a jogos como Monster Hunter, por alguns momentos o PSP conseguiu vender mais do que o seu arquirrival, o Nintendo DS. Claro que no balanço final, o Nintendo DS acabou vendendo praticamente o dobro do PSP, e a Sony tinha muita lição de casa para fazer e muito que aprender se quisesse ocupar o primeiro lugar de forma definitiva. Por um lado, o PSP foi um tremendo sucesso de popularidade e vendeu um número absurdamente alto de consoles, e isso é fato. Só que popularidade é uma coisa e sucesso financeiro é outra. Os fabricantes de consoles fazem a grana de verdade com a venda de jogos e não de consoles. O PSP vendia muitos consoles, mas não conseguia vender muitos jogos. Em média, o dono de um PSP comprava de 2 a 3 jogos, enquanto o dono de um Nintendo DS comprava de 2 a 3 vezes mais que isso. Financeiramente falando, enquanto o DS era um produto extremamente lucrativo para a Nintendo, para a Sony o PSP era um produto apenas mediano. O motivo do PSP vender tão poucos jogos a gente já tá cansado de saber. Ele foi um console extremamente vulnerável e afetado pela pirataria. A frota do Capitão Gancho pintou e bordou com o PSP durante toda a sua existência. Cada esforço que a Sony fez para resolver o problema foi um grande exercício em futilidade. Os hackers eram tão rápidos e tão inteligentes que na real até melhoraram o console. O PSP usava como mídia para os jogos um formato proprietário sem vergonha, um mini disco chamado UMD. E os hackers fizeram os jogos rodar direto do cartão de memória, sem longos loadings, e de uma forma muito mais eficiente e prática, que fazia muito mais sentido, especialmente para um portátil. Na batalha contra a pirataria no PSP, a Sony sofreu uma derrota monumental, um verdadeiro massacre. Eu te conto isso para que você entenda que o trauma com a pirataria no PSP foi tão grande que influenciou pesadamente as decisões que a Sony tomou quando começou a conceber o seu próximo e último console portátil. A Sony sempre foi uma empresa de tecnologia e eletrônicos, só que entrar no negócio de videogames foi uma decisão bastante contestada dentro da empresa.
Foi só com o sucesso do primeiro PlayStation em 94 que muitos dos manda-chuvas que antes contestavam tudo se viram obrigados a rever os seus posicionamentos. No começo dos anos 2000, o PlayStation 2 provou ser um outro sucesso monstruoso, ainda maior que o do primeiro PlayStation. E de patinho feio, a divisão de games foi cada vez mais se tornando uma das principais fontes de renda da empresa. Videogames deixaram de ser uma aposta e passaram a ser a realidade. Não era mais um negócio que poderia dar certo. Agora videogames tinham que dar certo de qualquer jeito, sob o risco da empresa toda colapsar e quebrar se esse não fosse o caso. Esse peso econômico muda a forma de pensar e agir das empresas. Videogame é um negócio feito para dar lucro como qualquer outro, mas também é um negócio vinculado diretamente à emoção e à paixão pelos games. Quando essas duas coisas andam de lado a lado, é terreno fértil para o sucesso. Agora, quando rola um desequilíbrio, especialmente quando o lado financeiro passa a ter um peso muito maior, as coisas podem ficar bastante confusas. A ousadia e a vontade de correr riscos saem de cena para dar lugar à cautela e medidas mais conservadoras. Depois de se estabelecer como a nova rainha dos videogames, internamente a Sony mudou e entrou um período bastante confuso. Não foi apenas uma mudança filosófica no modo de agir. A liderança da empresa literalmente mudou. Saiu o lendário Ken Kutaragi para a entrada de Kaz Hirai, que assumiu o posto de chefe da Sony Entertainment em 2006, logo após o lançamento do PlayStation 3. Talvez você nem se lembre, mas o PlayStation 3 foi um videogame que teve um desenvolvimento e um começo de vida muito difícil. A Sony errou feio na estratégia, colocou o preço do console nas alturas e criou uma arquitetura super complexa que dificultava a vida dos programadores. Por um tempo parecia que o PlayStation 3 estava condenado, até que a Sony acordou e tomou medidas para corrigir os seus erros. E do meio da sua vida pra frente, o PlayStation 3 conseguiu se recuperar. Se a Sony tivesse esse mesmo tipo de atitude com o PS Vita, eu tenho certeza que o destino dele teria sido outro. Mas a gente tem que entender que o negócio de consoles portáteis nunca foi exatamente uma prioridade dentro da Sony. Os primeiros rumores sobre um novo portátil surgiram entre 2009 e 2010. Circulavam notas por aí sugerindo que kits de desenvolvimento já estavam nas mãos de desenvolvedores selecionados, e que até demonstrações do console já estavam rolando por debaixo dos panos. A Sony, por sua vez, não confirmava nada, mas também não negava que existiam planos para um próximo portátil. Foi somente quando o PlayStation 3 conseguiu escapar do seu momento de turbulência e começou a engrenar que ela se manifestou de forma oficial sobre o seu próximo projeto. Isso aconteceu em janeiro de 2011, em um evento chamado PlayStation Meeting no Japão. Kaz Hirai subiu no palco para anunciar o NGP, o Next Generation Portable. Graças aos deuses dos videogames, esse foi apenas um nome provisório, mas independente do nome, duas perguntas precisavam ser respondidas. Será que a Sony estava preparada para impressionar o mundo com seu novo portátil? E mais importante, será que ela aprendeu as lições com o PSP que precisava ter aprendido? Eu gostaria muito que a resposta para ambas as perguntas fosse sim, mas esse não foi o caso. O Kaz Hirai conseguiu impressionar quem estava presente, apresentando as principais características do console e anunciando que grandes desenvolvedoras terceirizadas já estavam trabalhando em games para ele. A Activision, por exemplo, já tinha até um novo Call of Duty em andamento, confirmando que aqueles rumores de kit de desenvolvimento circulando por aí eram verdadeiros. O chefão da Sony Global, Shuhei Yoshida, também subiu no palco para dizer que os estúdios de desenvolvimento internos da Sony estavam preparando títulos exclusivos e originais para o NGP, com franquias de jogos consagrados como Uncharted, Killzone, Wipeout, Resistance, e isso foi apenas o começo. Acho difícil encontrar quem não ficou encantado com o que o NGP podia fazer. Gráficos impressionantes e muitos jogos alinhados. Era tudo que os milhões de fãs da Sony e do PSP estavam esperando. Então a resposta para a primeira pergunta, se a Sony estava preparada para impressionar o mundo, é um colossal sim. Mas com relação à segunda pergunta, se ela aprendeu as lições que precisava ter aprendido com o PSP, a resposta é um gelatinoso e tremelicante mais ou menos, tendendo mais pro menos. A melhor notícia é que a Sony se livrou da mídia ótica dos UMDs. No NGP, os games rodam de duas formas, a partir dos cartões como esse que você está vendo na tela agora, ou de forma digital por downloads. Como o NGP era totalmente integrado à internet, downloads não seriam um problema. Outra boa notícia é que o portátil também teria retrocompatibilidade com jogos digitais do PSP e com o PS Classics, que são jogos do primeiro PlayStation em forma digital. O design do NGP foi concebido pelo Takashi Sogabe, quem na prática é o pai do projeto.
Takashi era um veterano dentro da empresa, e se você nunca ouviu falar desse nome, saiba que ele também foi o criador do primeiro Walkman da Sony. Se você não sabe o que é um Walkman, é um aparelho tocador de músicas portátil que fez um sucesso absurdo durante os anos 80. Inicialmente, o Takashi queria que o console fosse mais parecido com o PSP Go, compacto e dividido em duas partes. Só que a engenharia da Sony disse não e não curtiu a ideia, por causa da fragilidade e também porque dificultava demais colocar todos os recursos que ela queria naquele tipo de design. O visual final do portátil eu diria que é uma versão melhorada do design do PSP, e eu acho que ficou bonito pra preula. No entanto, as coisas boas sobre o NGP terminam por aqui. Daqui em diante é ladeira abaixo, um efeito bola de neve e uma sequência de eventos bastante desafortunados, que mostravam claramente que a Sony não aprendeu o que devia com os erros que cometeu com o PSP. Na E3 de 2011, o NGP finalmente ganhou seu nome definitivo. Jack Tretton, que na época era o presidente da Sony Entertainment americana, subiu no palco e revelou que o novo portátil se chamaria PlayStation Vita ou PS Vita. Nessa mesma E3, aconteceu uma outra coisa que eu não acredito que eu não me lembrava até pesquisar para escrever esse roteiro. Eu sou apaixonado pela franquia BioShock, e não é que o Ken Levine, o criador do BioShock, subiu no palco para dizer que BioShock Infinite seria um novo capítulo da franquia e que seria um jogo pro PS Vita. Spoiler, esse jogo nunca saiu pro PS Vita. Em seguida, chegou a vez de Kaz Hirai subir no palco para dizer o que todo mundo queria saber: o preço. O novo portátil seria lançado em dois modelos diferentes. O modelo Wi-Fi custando $250 e o modelo com Wi-Fi e 3G custando $300. Ouch! A Sony havia repetido a estratégia do PSP. O PS Vita estava abarrotado com tantos recursos além dos necessários para jogar, que o preço do portátil foi parar nas alturas novamente. Para efeito de comparação, o principal rival do PS Vita, o Nintendo 3DS, também chegou custando os mesmos abusivos $250. No entanto, a Nintendo percebeu a tremenda bola fora e 6 meses depois do lançamento, cortou $90 do preço do 3DS, o que ajudou e muito a impulsionar as vendas do seu portátil. Já a Sony levou quase 2 anos após o lançamento para fazer um corte de preço, e quando fez isso, aproveitou para lançar uma versão mais barata do console sem a tela OLED. O preço caiu $50, mas aí já não era estratégia, já era puro desespero de quem viu o barco afundando, e daqui a pouco a gente vai entender por quê. Agora eu tenho que te lembrar que se você tá curtindo o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito. Não deixa pra depois, senão você acaba esquecendo. Faz isso agora, porque é assim que você fortalece o canal. Recado rapidão, eu troquei ideia com a Motospeed, que é uma marca nacional de produtos para PC. Eu disse que queria dar um presente para um membro do canal, e ela me mandou esse headset gamer lindão, o G750. Que tem RGB, som 7.1, isolamento acústico e tudo que tem direito. Para participar, basta ser membro do canal e ficar de olho nas novidades pela aba Comunidade ou pelas redes sociais. A questão do preço do PS Vita ainda iria piorar muito. Lembra quando eu falei que download de conteúdo digital no PS Vita não seria um problema? Então, o download em si realmente não era um problema. A treta de verdade estava no espaço de armazenamento. A Sony tomou uma das medidas mais esdrúxulas que eu já vi no mundo dos videogames. Ela tascou no Vita um cartão de memória proprietário. Um cartão que servia só para ele e mais nada. Não dá para usar no PC ou em uma câmera fotográfica. Na dica de nada. Isso não seria tão ruim se os cartões de memória do PS Vita fossem baratinhos, mas a Sony colocou os preços tão altos que era um verdadeiro insulto à inteligência de todo mundo. Para entender o tamanho do absurdo, um cartão SD comum de 4 GB em 2011 era encontrado sem muita dificuldade por $5 ou menos. Já o cartão de memória do PS Vita, com os mesmos 4 GB, custava $30. Você não ouviu errado, eu disse $30. E surpresa, o primeiro modelo de PS Vita não tinha memória interna alguma para absolutamente nada. Sem um cartão de memória, não tinha como fazer um download ou instalar um app qualquer. Nem sequer gravar a jogada dos games era possível. O portátil tinha 2 câmeras, tinha um touchpad traseiro praticamente inútil, mas não era capaz de guardar um save game. Comprar um cartão de memória com preço extorsivo era obrigatório, um verdadeiro golpe. O que fazia, na real, o modelo mais barato do PS Vita custar $280. Ouch! A pergunta é por que a Sony fez algo tão estúpido como criar um cartão de memória proprietário, obrigatório e absurdamente caro. A principal justificativa que ela deu
foi por causa da pirataria que rolou com o PSP. Na cabeça da Sony, um cartão de memória proprietário era a solução definitiva para barrar a pirataria. E spoiler, não foi. Eventualmente o PS Vita foi hackeado e pirateado como qualquer outro console da história. Se por um lado a solução da Sony não barrou a pirataria, por outro lado foi o suficiente para anular cada grama de entusiasmo e boa vontade que o PS Vita tinha criado até aquele momento do anúncio. Depois disso, foi só ódio visceral. Gente, tudo isso aconteceu antes do lançamento do console. Isso quer dizer que a Sony viu essa reação negativa, teve tempo de rever suas estratégias, mas decidiu não fazer isso e não mudou um polígono de lugar. Confiança, arrogância, talvez um pouco das duas coisas juntas. O que importa mesmo é o que aconteceu em seguida. Em dezembro de 2011, no Japão, o PS Vita chegou com mais de 20 games disponíveis no primeiro dia, incluindo aí o Hot Shot Golf e até o novo capítulo de Uncharted. Logo de cara, até que o PS Vita foi bem e na primeira semana vendeu mais de 300 mil unidades. Por um momento parecia que o portátil da Sony ia embalar. Mas esse momento passou mais rápido que o Bowser fugindo com a patroa do Mario. Nas semanas seguintes, as vendas despecaram vertiginosamente. Essa queda brusca de interesse ligou o sinal de alerta na Sony, mas o público japonês sempre foi meio diferente, então quem sabe nos Estados Unidos a história seria outra. E realmente foi. Em fevereiro de 2012, o PS Vita chegou em território americano e surpreendeu a Sony. Depois de um mês inteiro nas lojas, ele vendeu menos que na primeira semana no Japão, e não passou das 200 mil unidades. No final de 2012, considerando as vendas acumuladas de todos os territórios, o PS Vita conseguiu alcançar a marca de 4 milhões de unidades. Não era um número completamente horrível, mas estava muito abaixo das expectativas. Foi ficando cada vez mais evidente que o interesse das pessoas no PSP era mínimo, e essa falta de interesse não tinha apenas uma razão, mas várias. A estratégia de preço que a Sony escolheu para o PS Vita foi horrenda e isso a gente já sabe, mas tinha algo mais rolando. Algo que a Sony não tinha controle, que foi a ascensão dos celulares e tablets sendo usados para jogar. Kaz Hirai chegou a dizer publicamente que celulares e tablets não seriam um problema, que as pessoas que jogavam jogos portáteis queriam controles físicos nas mãos e não apenas controles por tela de toque. Será que tinha como Kaz Hirai fazer uma leitura do mercado mais errada? Eu acho que não. Esse fator de mercado também afetou o desempenho de vendas do principal concorrente do Vita, o Nintendo 3DS, que até o final da sua vida vendeu a metade das unidades que o seu antecessor, o Nintendo DS, conseguiu. Só que ao contrário da Sony, a Nintendo soube posicionar o seu produto no mercado como uma máquina dedicada aos jogos em uma faixa de preço muito mais atraente ao consumidor. E por conta disso, o 3DS foi muito menos afetado. Já o Vita, que tinha um preço bem salgado, duelava como um aparelho faz tudo e que batia de frente contra cada tablet e celular do mercado capaz de jogar games. E ainda pior, em questão de poucos meses surgiam novos celulares cada vez mais poderosos e até mais baratos, enquanto o hardware do Vita permanecia exatamente o mesmo. Mesmo com pouco tempo de existência, o PS Vita caminhava a passos largos para se tornar um produto caro e obsoleto. E também muito pouco interessante para quem só queria jogar umas partidinhas casuais de vez em quando e já tinha um celular. 2013 foi o ano que selou o destino do PlayStation Vita. Esse foi o ano que a Sony fez aquele corte de preço que eu mencionei antes. E o preço mais baixo realmente ajudou um pouco, mas nada que pudesse mudar o destino do console. Sem conseguir atingir a massa dos jogadores, a Sony acabou desistindo de investir no desenvolvimento de jogos de primeira linha para o portátil. Vendo a Sony jogar a toalha, as desenvolvedoras terceirizadas também foram perdendo interesse no PS Vita. Até a Capcom, que ajudou a Sony a vender milhões de PSPs graças à franquia Monster Hunter, desistiu do console, e Monster Hunter 4 foi parar no concorrente Nintendo 3DS. No final de 2013, a Sony já considerava o Vita como uma página virada, e os seus esforços foram direcionados para o desenvolvimento de um projeto muito mais promissor chamado PlayStation 4. Curiosamente, foi justamente depois do lançamento do PlayStation 4 que o Vita encontrou mais um sopro de vida e conseguiu vender mais algumas milhões de unidades graças a uma função chamada Remote Play, uma forma de jogar os jogos de PS4 na tela do PS Vita por streaming, ou até mesmo usar a tela do PS Vita como uma segunda tela para os games, mais ou menos como o Wii U fazia. Mais tarde, a Sony ainda lançou uma outra versão do PS Vita, sem tela ou controles, que custava apenas $100, que foi esse aparelhinho que você tá vendo agora, o Vita TV ou PlayStation TV. Esse aparelho pode ser usado para jogar uma parte dos games do Vita direto na televisão, além de também servir para o Remote Play com o PlayStation 4.
Para não dizer que havia abandonado o PS Vita completamente, talvez a única decisão realmente inteligente que a Sony tomou com ele foi posicioná-lo como a casa dos jogos independentes. No Japão, por incrível que pareça, o Vita foi até mais bem aceito e estúdios maiores continuaram a lançar jogos para ele com uma certa regularidade, até os seus últimos momentos de vida. Aos trancos e barrancos, o PS Vita teve uma jornada de quase 8 anos e deixou de ser fabricado oficialmente apenas em 2019. Entre jogos físicos e digitais, acumulou mais de 1000 títulos na sua biblioteca, e no balanço final, vendeu um pouco mais de 15 milhões de unidades. Para a Sony, o Vita foi sem dúvida o maior fiasco da sua história videogameística. Foi o videogame que mostrou para o mundo que a Sony também era capaz de tomar decisões incrivelmente estúpidas. A Sony conseguiu funhanhar o seu próprio console graças a estratégias terríveis combinadas com circunstâncias de mercado desfavoráveis. E depois desse mega flop, a Sony abandonou completamente o mercado de consoles portáteis. Lamentável. Você teve ou conheceu alguém que teve um PS Vita? Você acha que o Vita foi um portátil injustiçado? Ou ele teve exatamente o destino que mereceu? O que teria salvo o PS Vita do fiasco na sua opinião? Me conta aí nos comentários. Quero dar as boas-vindas aos novos membros do canal: Leandro Ávila, Psycho Breaker, Léo Mariano, Maurílio Paiva Jr., Giovanni Bodin, Rodrigo Diggs, Alexandre Simonca, Túlio Bianchi, Leonardo Diniz, Thiago McFly, Roberto Aquino, Everton Russo e também aos que renovaram Neilson Lino, Neto dos Dallagnol e o Nadson Souza. Muito obrigado pela força que vocês dão pro canal, ajuda demais. Quem quiser saber mais sobre o headset G750, dá uma olhadinha no link do comentário fixado. Se você gostou desse vídeo, eu acho que você também vai gostar da história do PSP e do PlayStation que estão aí na tela. Valeu pela presença e, como sempre, jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz!